Vamos lá? Ontem tivemos mais uma vez uma reunião do Copom. A última que a gente vai ter esse ano. E com ela concretizando o que já era esperado pelo mercado. Mais uma redução de 0,5%, totalizando uma queda de 2% da máxima da nossa Selic desse ano. Para ninguém ficar perdendo tempo aqui, eu vou trazer para vocês as consequências dessa e das reduções anteriores. Como isso afeta você, como isso afeta o nosso país, o que a gente pode esperar para um futuro próximo, como está o cenário no exterior e, claro, como sempre, os melhores investimentos da renda fixa que você pode escolher para proteger a sua rentabilidade dessa queda da nossa taxa de juros. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor. Se você acompanha aqui o canal já há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considera deixar o like e se inscrever. Vamos começar na ordem então. Como essa redução da Selic e as reduções anteriores afetam você pessoalmente. De imediato, todos os seus investimentos atrelados ao CDI vão ter uma redução na sua rentabilidade. E claro que isso também se aplica ao nosso Tesouro Selic. Então, quando eu falo que o melhor investimento para a sua carteira é sempre diversificar as suas opções, vai ser por consequências como essa. Agora que a nossa taxa Selic está reduzindo, as opções pós-fixadas vão perdendo a rentabilidade. E aquelas opções pré-fixadas que muitos deixaram passar, com rentabilidades bem altas travadas, cada vez mais ficam mais atrativas. Outro fator que a gente já começa a ver o efeito de imediato é na nossa bolsa de valores. Se a gente olhar para o desempenho dela nesse último ano, a gente consegue notar aqui que ela começou realmente a ter uma elevação na sua pontuação aqui, depois que foi concretizado que a gente teria essas reduções na nossa taxa Selic. Hoje, comparando com o nosso histórico passado, a nossa bolsa de valores ainda é considerada bem barata, porém já não está no seu valor mínimo do que estava mais ou menos um ano e meio atrás. Outro fator que você e as outras pessoas vão começar a notar na nossa economia a partir de 2024, no primeiro semestre, muito provavelmente, são a redução das taxas de juros para financiamentos, empréstimos e até mesmo parcelamentos. Quando a nossa taxa Selic cai, esses outros financiamentos, empréstimos e parcelamentos, a taxa deles também vai cair. Talvez não na mesma proporção, mas você consegue perceber uma redução sim. Um grande exemplo disso é quando a gente estava com as nossas taxas de juros em 2%. Você conseguia encontrar financiamentos imobiliários com taxa de 6,5% ao ano. Taxa que hoje é praticamente impossível de ser encontrado. E essas taxas eram encontradas em contratos normais. Então não tinha nenhum tipo de incentivo do governo. Eram contratos normais, qualquer um poderia fazer. Bom, consequentemente, as mudanças que você vai começar a perceber vão afetar diretamente a nossa economia. Pelo menos na teoria. Com a redução da taxa de juros, a nossa economia tende a se aquecer, se movimentar mais. E isso, claro, se deve exatamente pelo fator de você poder pegar mais dinheiro emprestado por uma taxa de juros menor, assim fazendo com que as coisas girem mais. Claro que aqui a gente vai ter inúmeros outros fatores que pode fazer com que a nossa economia esquente ou dê uma esfriada. Mas falando especificamente da nossa taxa Selic, é isso que pode acontecer. Créditos mais baratos, mais pessoas pegam créditos. Créditos mais caros, menos pessoas que pegam créditos. Isso vai determinar se vai aquecer ou esfriar a economia. Agora, o que a gente pode esperar para o nosso futuro próximo? E quando eu digo isso, eu digo para o ano de 2024. Provavelmente a nossa taxa Selic vai continuar caindo, porém em um ritmo um pouquinho menos acelerado do que a gente viu agora no último semestre. Como nós temos 8 reuniões do Copom por ano, caso fosse mantido esse mesmo ritmo que a gente apresentou nesse último semestre, a gente finalizaria o ano de 2024 com uma taxa Selic próxima de 7,75. Porém, como a gente já pode olhar no nosso Boletim Focus aqui, a previsão é de 9,25 para o final do ano que vem. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma redução por volta aí de 2% no ano, começando um pouco mais rápido nos primeiros meses e diminuindo o ritmo aí até que chegue nesses 2% totais. Pelo menos é o que as próprias análises da B3 vem mostrando. E na próxima reunião a gente ainda vai ter uma redução de 0,5, porém, ao longo das outras reuniões, a redução pode ser um pouquinho mais devagar. Então, é possível sim a gente esperar algo entre 2 a 3% para o ano que vem, mas não muito mais do que isso. E um dos fatores que pode influenciar para a gente ter uma redução menor ou maior é o cenário exterior, que é o próximo tema. Atualmente, o mercado que a gente tem que mais acompanhar em termos de juros fora do Brasil
é os Estados Unidos. Isso porque praticamente qualquer alteração na taxa de juros lá afeta a nossa taxa de juros aqui, porque influencia diretamente o nosso câmbio. Como a gente sabe, nos últimos 18 meses, os Estados Unidos vem passando por uma das maiores inflações das últimas décadas. E devido a isso, ele teve que aumentar drasticamente a sua taxa de juros também, tendo também a maior taxa de juros desde 2001. Atualmente, parece que as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão sob controle. Pelo menos foi o que o Fed, que é o Copom dos Estados Unidos, disse na sua última declaração. Porém, eles também disseram que provavelmente as taxas de juros deles vão se manter alta até pelo menos março, onde a partir daí talvez eles comecem uma redução. A expectativa de juros lá não é muito diferente do Brasil. Eles também têm uma expectativa de redução, porém a gente não sabe o quanto ao certo. Deve ser algo entre 1 a 2%, um pouco menos que o Brasil. Porém, analisando um pouquinho mais a fundo, existem dois motivos principais que pode fazer com que os Estados Unidos façam essa redução na taxa de juros. Se o Banco Central deles começar a reduzir a taxa de juros porque realmente teve uma desaceleração da inflação, isso é um bom sinal, que significa que a economia está se recuperando. Mas se o Fed começar a reduzir as taxas de juros lá porque o país está entrando em uma recessão, por exemplo, uma alta de desemprego, isso é muito ruim. E isso pode eventualmente respingar aqui no Brasil. No meu ver, aqui no Brasil, o ponto mais importante de a gente acompanhar lá de fora é o quanto essa taxa de juros deles vão cair. Isso porque quanto mais cair lá, maior é a margem para a gente conseguir diminuir aqui também. Bom, vimos rapidamente como essas reduções te afetam, como que afeta o Brasil, qual que é o futuro próximo e como está o cenário lá no exterior. Então agora vamos dar uma olhada naqueles investimentos de liquidez diária. E para nossa infelicidade, a gente não teve muitas mudanças nesse tipo de investimento em específico. Mesmo tendo a nossa taxa de juros em queda, o percentual do CDI sendo oferecido pelos investimentos parece que está inalterado por enquanto. Então, para não ficar enrolando, eu vou colocar os investimentos aqui na tela, enquanto eu vou falando algumas informações que podem ser importantes. Até porque vocês conseguem ver todas as informações aqui, não vale a pena eu ficar falando o que cada um tem de característica em específico. A primeira imagem que eu vou deixar aqui vai ser sobre os CDBs de liquidez diária e o segundo vai ser sobre as LCIs e LCAs de liquidez diária. O que você precisa ter em mente é que o CDB tem a liquidez diária desde o primeiro dia, porém tem a cobrança do IOF nos primeiros 30 dias, enquanto as LCIs e as LCAs só podem ser sacados depois de 90 dias. A partir de 90 dias ele tem a liquidez diária e não tem a cobrança do imposto de renda. Os investimentos que têm o prazo de vencimento maior são considerados mais práticos. Isso porque você pode deixar ele investido por um período maior e não precisa ficar reaplicando ele. No caso dos CDBs, isso é uma boa vantagem, pois quanto mais vezes você tiver que reaplicar, mais vezes você vai ter o IR incidindo sobre os seus rendimentos. Para as LCIs e para as LCAs, como não tem o imposto de renda, não faz diferença se o prazo é de 1 ano ou de 3 anos, tirando a conveniência de poder deixar lá para um prazo maior. Agora, como a gente já teve uma redução de 2% na nossa Selic somente esse ano, fiquem atentos, principalmente agora nos primeiros 6 meses do ano de 2024, porque muito provavelmente a gente vai ter alguma alteração sim na rentabilidade percentual do CDI desses investimentos que eu estou deixando aqui na tela. Muito provavelmente, para manter parte da sua atratividade, devido à taxa estar caindo, eles vão dar uma aumentada aí no CDI que está sendo pago. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com as coisas que eu trouxe aqui ou você acha que eu errei em algum ponto? Comenta aqui embaixo. Se você puder curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, fazer tudo o possível, eu agradeço imensamente. A gente vem produzindo vídeo aqui no canal o ano inteiro e o canal não cresceu muito. Eu preciso da ajuda de vocês. Se você puder me ajudar, eu agradeço imensamente. E como sempre, na descrição do canal tem alguns links que podem ser de interesse, desde abertura em conta em bancos com bônus de até R$200, até um link com lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.